Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, José Gama. E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 2 do segundo trimestre de 23. E traz o título, A predileção dos pais por um dos filhos. O textuário e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25 e 28. A verdade prática nos diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. A preferência por um dos filhos no lar gera a divisão. E é o que veremos a partir desse momento, na lição 2, do dia 9 de abril de 23. A leitura em classe está em Gênesis 25, 19 a 28. Passaremos a ler. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-aram, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Vemos já de início na leitura em classe, que temos aqui uma preferência não só de um filho, mas de ambos. E vemos aqui já o lar sendo dividido, a família sendo dividida. Pois um pai gostava do seu filho primogênito, que nasceu primeiro, pois era um homem forte, um homem grande, um homem forte e destemido. E, por sua vez, a Rebeca amou a Jacó por ser mais simples e habitando em tendas, ou seja, mais próximo ali da mãe. E nós vemos já no verso 23, verso 23 do capítulo 25, nós vemos aqui 2 nações representadas por 2 filhos. Aqui nós temos o emprego de uma
metonímia, né? A metonímia é aplicado aqui no verso 23. E quando chegamos no verso 26, depois saiu seu irmão agarrado à sua mão no calcanhar do irmão mais velho, do que nasceu primeiro. Logo, nós vemos aqui um presságio, né, daquilo que Deus falara a Rebeca. É interessante que Rebeca parece aqui uma reprise, né, do patriarca pai do Abraão, que a sua esposa também era estéril, né? Mas Isaac tomou aqui um caminho diferente do seu pai, porque ele podia, né, na época, podia até repudiar a mulher e tomar uma outra mulher, porque ela não dava luz. Mas veja que Isaac foi diferente do seu pai. Isaac foi para a oração, pegou um caminho diferente, o caminho da oração. E Deus ouviu a sua oração. Depois de tempos, Deus ouviu a sua oração, 19 anos para ser mais preciso. Deus ouviu a sua oração e Rebeca, que era estéril, concebeu. E no ventre, as crianças já lutavam entre si. Já havia uma rivalidade dentro, no ventre dela. E ela foi procurar saber também pela oração. Olha que coisa linda. Pela oração, foi buscar a Deus. Um Deus que é vivo, tem boca e fala. Um Deus que dá resposta. E aí nós vemos aqui a metonímia, onde ele diz: 2 nações estão no teu ventre. Na realidade, não eram 2 nações, mas os 2 filhos representando ali as 2 nações, né? E depois, Deus disse para ela, disse: olha, são 2 nações e o menor, aleluia, glória a Deus, será maior. E o maior servirá o menor. Olha como é o critério de Deus. O critério de Deus é totalmente diferente do nosso. E aí nós vemos aqui um presságio, um prognóstico de que realmente ia fazer valer a pena que o menor, o mais fraco, o mais simples, seria senhor do maior. Aleluia, glória a Deus. Jacó já mostrou aqui para todos, para a parteira e para todos, para que ele veio, né? Para que ele veio. Já saiu agarrado ao calcanhar. E todos viram que realmente ele ia fazer cumprir aquilo que Deus falara à sua mãe. Glória a Deus. Na lição de hoje, nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro deles é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Vamos tentar, né, como professores, tentar explanar para os nossos alunos, né, qual era o propósito, qual foi o propósito de Deus, segundo a sua presciência, para a família do patriarca. O segundo ponto é apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Isso é muito nocivo. E o terceiro e último ponto a ser abordado é explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Quando há uma predileção, tem prejuízo emocional, psicológico, né? E moral e espiritual. Então, é um efeito dominó, muito complicado isso. Nessa lição,
veremos que quando desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. É uma tragédia moral, espiritual e, nesse caso, quase que uma tragédia física. Quando um dos pais prefere ou dão preferência, a predileção a um dos filhos. E no caso aqui, cada pai, escolheu um filho. E automaticamente a família se dividiu. O prejuízo maior ainda, a família se dividiu. O pai, por Esaú ser um homem forte, destemido, um homem de caça, e que agradara muito seu pai, preferiu ficar com Esaú. E por sua vez, a sua mãe com Jacó. E nós vimos o desastre moral lá na frente. Glória a Jesus. Estes, os filhos, são herança do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico e emocional e espiritual dos filhos. Vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para os filhos. E nós vemos aí o que o Isaac fez com Esaú e, consequentemente, a sua esposa, o que foi capaz de fazer para beneficiar o filho querido, o filho da predileção. E acabou fazendo coisas feias, coisas terríveis. No final da vida, ela acabou enganando, traindo o seu esposo e o próprio filho, o primogênito. Acabou traindo. E automaticamente essa atitude é uma semente no caráter e na personalidade, embora ele já nascesse com a personalidade, mas na personalidade do seu filho Jacó. E isso vai refletir lá na frente, intitulado Um Filho Enganador, Usurpador, porque ele herdou isso da mãe, vendo que a mãe era capaz de fazer qualquer coisa para o filho se dar bem. E nós vemos que não é bem assim. A mãe colocou no seu coração mais ou menos isso: o fim justifica os meios. Mas se tem meios incoerentes, vai ter fim incoerente. Não tem jeito. E no caso aqui, quase que uma tragédia física. Precisamos pedir sabedoria a Deus para nós darmos o amor para os filhos, para quem tem mais de um. No meu caso, tem 4 filhos, e não é fácil, porque os filhos são diferentes, são únicos, Cada um é um. Os filhos são diferentes, mas temos que amar por iguais, porque são iguais em amor, mas são diferentes em atitude, em personalidade e até mesmo em caráter. E a subjetividade de cada um é diferente. Com a mesma família, com os mesmos princípios, com a mesma baliza, com a mesma cerca, com a mesma bitola, mas são seres diferentes. Mas são iguais no amor, no querer bem, mas são diferentes em atitudes. Glória a Jesus. Para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Cada ser humano
tem as suas características peculiares e é relevante no plano de Deus para alcançar as famílias. Para Deus, somos todos iguais, com funções diferentes, mas Deus tem um propósito para cada família e para cada pessoa. E nós temos que entender isso e pedir graça para a gente conseguir lidar com as diferenças dos nossos filhos. E já adiantando, irmãos, professores, ao final da aula, ao final da sua aula, ore ao Senhor para que haja cura das possíveis decepções, frustrações e até traumas e feridas emocionais em razão da predileção. Reforce que devemos pedir a Deus sabedoria para não cometermos injustiça no cumprimento de nossos papéis familiares, sabendo que nós somos só mordomos e temos que cumprir essa mordomia com sabedoria, né? Que os nossos filhos, como diz no Salmos 127, são herança do Senhor. E nós só estamos cuidando por um pouco de tempo. E cabe a cada um de nós termos a responsabilidade de criarmos filhos saudáveis sem ter a predileção, respeitando a subjetividade, o caráter que será forjado dentro dos parâmetros da palavra de Deus, mas respeitando a personalidade de cada filho. Mas a distribuição do amor, do cuidado, tem que ser por igual. O plano de Deus para a família e sua presciência. Na presciência, Deus conhece e tem um projeto para cada família. No caso aqui, era para a família do patriarca, de Isaac e Rebeca. O plano divino para a família de Isaac fazia parte de um plano maior de Deus para ser ancestrais, para ser essa família, para ser ancestral ou ancestrais de Jesus, a redenção da humanidade, o verbo divino, o verbo encarnado. Glória a Deus. O proto-evangelho de Gênesis 3:15. Esse era o plano de Deus. E foi o plano de Deus para a família do patriarca Isaac e Rebeca. Glória a Jesus. Na segunda parte da lição, fala que da esterilidade de Rebeca. E como já falei, Isaac não se desesperou e tomou um caminho diferente do seu pai. E foi para os pés do Senhor e obteve resposta. Glória a Deus por isso. O favoritismo do casal pelos filhos é o subtópico 3. Né? O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade, de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25:25, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, portanto, seria senhor do maior. Deus estabeleceu isso e ninguém poderia e pode voltar atrás. Ele estabeleceu. E aqui eu quero fazer um parênteses rápido. Amados professores, o tempo de Isaac passou. O tempo de Rebeca passou. O tempo de Jacó, de Esaú, passou. Agora é o meu tempo. É o seu tempo. É o nosso tempo e o tempo dos seus alunos. Aleluia. Rogue a Deus e ore para que nós e os seus alunos, todos nós, podemos estar prontos para Deus escrever a história dele, o projeto dele, o plano dele nas nossas famílias. Qual será o plano de Deus para a minha família? Qual será o plano de Deus para a sua família, professor? Pergunte isso na classe, na sua classe.
Qual será o plano de Deus para a sua família, querido aluno? E vamos ficar atentos que Deus, através do Espírito Santo, vai nos revelar. Porque o nosso Deus é vivo, volto a falar, tem boca e fala, além de cuidar do seu povo. Glória a Jesus. Na terceira parte da lição, o problema da predileção por filhos na família. É um problema. É um problema, né? Em todas as áreas da vida. Até financeiro também, se tem uma predileção. Esaú, filho predileto de Isaac, porque, como já falamos aqui, as características de um homem forte, de um homem grande, e até peludo, porque naquela época, os povos semitas valorizavam muito, né? Ter muito pelo, barba, sinal de masculinidade, de honradez. E Esaú, ao critério humano, pela ótica humana, era tudo que um pai precisava para ser um líder, né? Para dar sequência à sua família, porque era um homem forte, um primogênito, e habilidoso, destemido, mas o crivo de Deus, ele é diferente. E nós temos que aceitar a soberana vontade, como oramos no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Muitas vezes a vontade de Deus confronta a nossa vontade. A vontade de Deus, para ela ser soberana, muitas vezes até causa dor. Mas como nós oramos, nós aceitamos a vontade soberana de Deus. Olha só, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Subtópico 2 da parte 3. E para que ele se desse bem, Rebeca não mediu consequências. Não mediu as consequências. E arquitetou um plano. Diz, faço qualquer coisa para esse meu filho, que é o meu predileto, para ele se dar bem. Ora, mas Deus já tinha dito que o menor governaria sobre o maior, então poderia descansar. Mas tem aquela coisa, né? A gente queria ajudar a Deus no projeto, nos planos dele. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com uma bênção da primogenitura, com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. Agora imagine o Jacó olhando para a intenção, e o próprio Deus olhando para a intenção do coração de Rebeca e desaprovando totalmente, né? Se Deus falou, irmão, ele vai cumprir. Ninguém, pois, fará voltar atrás. Mas a gente é imediatista e quer tudo do nosso jeito e quer tudo para ontem. Agora imagine o que Jacó seria depois se a mãe planta uma semente de desonestidade no coração do filho para que ele se desse bem. Olha que coisa. Quando ela arquitetou esse plano, irmão, a predileção ela acaba virando em nós e para nossa família uma espécie de arapuca, uma armadilha, uma espécie de fojo, de arapuca, que acaba sulapando o caráter, a moral, a subjetividade dos nossos filhos, do predileto e o não predileto, e até a vida espiritual. E depois temos que lembrar que daremos conta ao nosso Deus, pois só somos mordomos cuidando da herança de Deus. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e sabedoria para contornar o embate existente, porque era visível a diferença. Mas faltou aqui a habilidade para o patriarca, como líder da família,
para tentar resolver esse problema. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Volto a repetir que está na lição. Estes são herança do Senhor. Glória a Jesus. E na conclusão da lição, está dizendo, assim, olha aqui, os pais não devem provocar a ira aos filhos com a predileção do outro. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado e o conflito entre os membros da família é garantido. Com certeza vai ter conflito. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. E se alguém não tem sabedoria, como diz Tiago, no capítulo 1, verso 5, peça a Deus. E para terminar, o meu tempo já está acabando, para terminar, eu quero deixar um relato que eu vi quando a minha filha, que agora fez 30 anos, era pequena, ainda no pré-escola, tivemos reunião de pais, né, no colégio e passaram essa lista para a gente. E desde então, a gente tenta nos enquadrar um pouco nessa lista. E para terminar, eu quero deixar. A criança aprende com convívio. Se existe um ser que tem sexto sentido, isso é a criança, irmão. Ela tem uma percepção tão aguçada que a gente não tem nem ideia do que são capazes os filhos, né, de absorver da gente, de detectar a gente, né? E aí diz, a criança que convive com crítica aprende a condenar. A criança que convive com a hostilidade aprende a ser agressiva. A criança que convive com o ridículo aprende a ser tímida. A criança que convive com a vergonha aprende a sentir-se culpada. A mudança, virando a chave. A criança que convive com a tolerância aprende a ser paciente. A criança que convive com estímulo aprende a ter autoconfiança. A criança que convive com elogios aprende a se valorizar. A que convive com integridade aprende a ser justa. A que convive com a segurança aprende a ter fé. A criança que convive com a proteção aprende a gostar de si mesmo. A criança que convive com a honestidade aprende a verdade. E a que convive com aceitação e amizade aprende a encontrar o amor no mundo. Que Deus nos abençoe. Meus queridos professores, passem isso para os vossos alunos e o Espírito Santo vai falar bem melhor em cada coração. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.